Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei 11.697 de 2008. Esta lei que trata da estrutura da Justiça do Distrito Federal e dos territórios. E talvez a primeira coisa que vocês possam se perguntar sobre essa lei é: por que uma lei federal e não uma lei distrital trata desse assunto? Por isso, para já explicar isso na nossa introdução, eu começo mostrando para vocês um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 21, que diz lá no seu inciso 13 que cabe à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Isso é muito interessante, porque nos estados, cada estado aqui do Brasil tem a sua lei de organização judiciária, que é uma lei estadual. Como o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos territórios é mantido e organizado pela União, uma lei federal, que é a Lei 11.697 de 2008, que organiza a estrutura do Poder Judiciário aqui do Distrito Federal e territórios. Então isso é importante para a gente iniciar o estudo, entender essa questão justamente do motivo de ser uma lei federal. Eu vou mostrar para vocês aqui nesta aula e nas próximas toda essa estrutura que esta lei traz. E no final, quando a gente concluir o estudo desta lei, eu já vou trazer um simulado para vocês que eu preparei, com 25 questões inéditas, eu mesmo elaborei, tentando adivinhar como que o conteúdo pode ser cobrado na prova. E também o nosso simulado vai servir como uma revisão, porque depois de estudar o conteúdo, vocês tentam resolver as questões e acompanham a correção em vídeo, ficando bem fixado o conteúdo aí desta disciplina. Bom, pessoal, outra informação importante, territórios, né? Por que territórios? O que é um território? Hoje no Brasil não existe nenhum território. Pode ser criado? Pode. É provável? Não, não é provável. O Brasil já teve territórios, não tem mais. E quando a Constituição foi feita, ela previu justamente essa competência da União para cuidar de algumas coisas envolvendo o Distrito Federal e os territórios. E uma delas é o Poder Judiciário. Então, se tivesse algum território hoje no Brasil, a estrutura do Poder Judiciário dele seria esta. Então, a gente vai ver ao longo da lei, que a lei fala muito em territórios. Hoje, na prática, não existe nenhum território no Brasil. Mas, para fins de prova, claro, a banca vai cobrar exatamente como está na lei. Então, a banca vai trazer nas questões essas informações, trazendo Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e dos territórios, certo? Por isso, sempre vai aparecer isso junto, mesmo não existindo nenhum território. Chega de conversa, né? Vamos ao trabalho, vamos começar a conhecer esta lei. E aí, pessoal, o artigo 1º diz o que a gente já sabe. Isso não vai ser perguntado em prova. Diz o que essa lei faz. Esta lei organiza a Justiça do Distrito Federal e dos territórios, mesmo a gente sabendo que não existe nenhum território hoje na prática, e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares, dos seus servidores e a estrutura dos serviços notariais e de registro. Esses serviços notariais e de registro são aqueles cartórios terceirizados, né, aqueles tabelionatos, registros e tudo mais. Bom, aqui no artigo 2º a gente já tem uma provável questão de prova. A gente tem no artigo 2º a estrutura desse Poder Judiciário. E em provas de concurso, o que as bancas fazem é misturar, confundir, colocar aqui no meio outros órgãos que não são da estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal e perguntar para vocês quais dos indicados na questão são da Justiça do Distrito Federal. Então a gente tem que conhecer aqui quais são os órgãos que integram essa estrutura. O que faz cada um desses órgãos vai estar mais explicado lá no regimento interno. Aqui nesta lei apenas ela trata mais da composição mesmo. Então as questões sobre esta lei tendem a perguntar justamente quais são esses órgãos aqui da estrutura do TJ
do Distrito Federal. E para ficar assim um pouquinho mais didático para a gente estudar e para vocês revisarem depois, eu montei esse esqueminha, né, que mostra justamente quais são esses órgãos que estão listados ali. Então a gente tem o Tribunal de Justiça, que é o principal, e na estrutura a gente tem o Conselho Especial, o Conselho da Magistratura, tribunais do júri, para o julgamento daqueles crimes dolosos contra a vida, conforme diz o artigo 5º da Constituição, juízes de direito do Distrito Federal e dos territórios, juízes de direito substitutos do Distrito Federal, auditoria e Conselho de Justiça Militar. Todos esses, então, são os órgãos da estrutura aqui do Poder Judiciário do Distrito Federal. Bom, a gente tem aqui, pessoal, que a competência dos magistrados em geral fixa-se pela distribuição dos feitos, alternada e obrigatória. Como assim? O que é isso, distribuição? É o seguinte, pessoal, quando tem mais de um juiz numa localidade e o processo chega e ingressa, eles fazem a distribuição entre os juízes. Então, quando um advogado ingressa com uma petição, ele não sabe quem é o juiz que vai julgar. Vai cair num distribuidor. E aí o distribuidor vai distribuindo, como o nome já diz, para cada um dos juízes daquela localidade. E é assim que é fixada a competência. Então, se há um lugar que tem, por exemplo, 5 juízes da área civil, quando eu ingresso com uma ação civil, ela vai cair num desses 5 juízes, eu não sei qual. Eles vão distribuindo na ordem de ingresso, né? Então, hoje, vamos começar hoje uma distribuição. O primeiro processo que entra é para o primeiro juiz, o segundo para o segundo juiz e assim por diante. Quando chega no 5º juiz, começa de novo, né? É isso que é a distribuição, e ela serve justamente para garantir até uma imparcialidade, que quando eu entro com uma ação, eu não vou escolher o juiz que vai julgar. Essa aqui é a ideia, portanto. Bom, então já vimos aqui a estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, tendo o Tribunal de Justiça como principal órgão, mas também, né, além do tribunal, a gente tem todos aqueles outros órgãos da estrutura. E agora, a gente vai falar um pouquinho especificamente do principal órgão do Poder Judiciário, que é o órgão máximo do Poder Judiciário aqui do Distrito Federal e Territórios, que é o TJDFT. Vamos falar sobre ele. Primeira informação que vai estar na tua prova, composição. Quantos desembargadores tem no tribunal? São 48 desembargadores. Professor, eu não sei o que é um desembargador. É o seguinte, pessoal, quando se faz concurso para a magistratura, se ingressa como juiz substituto. O juiz substituto depois se torna juiz titular e com o tempo, atendidos os requisitos, ele pode ser promovido e chegar a desembargador. Nas varas judiciais, em primeiro grau, quem julga o processo é um juiz. No tribunal, quem julga os processos que chegam aqui no tribunal são os desembargadores. Além dos desembargadores, que são juízes de carreira, que são promovidos, tem também o 5º constitucional, que a gente também vai ver aqui como funciona, que 1/5 dos desembargadores, 1/5 desses 48 desembargadores não são juízes de carreira. São advogados e membros do Ministério Público que se tornam desembargadores na forma que esta lei prevê, de acordo, é claro, com o que está também na Constituição. Por isso que a gente chama de 5º constitucional, porque a Constituição Federal prevê que 1/5 desses desembargadores não são juízes de carreira. Os outros 4/5 são. Então, isso que são desembargadores. E nós temos aqui 48 desembargadores hoje. Essa composição mudou. Tem que ter cuidado quando vocês acessam a legislação para ver se vocês estão pegando a lei atualizada. Porque anteriormente eram menos desembargadores, a quantidade foi alterada, hoje são 48 desembargadores. Maravilha, memorizamos isso. Agora a gente tem que saber alguns cargos que existem, que são os cargos de direção aqui do TJDFT. Tem o presidente do tribunal, o primeiro e o segundo vice-presidentes e o corregedor. Estes são os cargos, então, diretivos aqui, que fazem a gestão aqui principal do Tribunal de Justiça. E o que vocês têm que saber sobre eles? Primeiro, que eles são eleitos por seus pares. Quem são os seus pares? São eles mesmos. Então, esses 48 desembargadores fazem uma votação,
todos os desembargadores votam, e entre si eles elegem. Um desembargador vai ser o presidente, outros dois vão ser primeiro e segundo vice-presidente, e outro será o corregedor. E vocês têm que lembrar no dia da prova que eles têm um mandato de 2 anos e olha aqui, ó, vedada, é proibida a reeleição. 2 anos proibida a reeleição. A banca vai tentar lhe enganar na prova dizendo que são 3 anos, que são 4 anos. Ou vai tentar lhe enganar dizendo que é permitida a reeleição. E você não vai cair nessa, porque não é permitida a reeleição. É vedada, é proibida a reeleição. Então, quem ocupar um desses cargos por 2 anos, depois sai, não pode ficar mais 2 anos no mesmo cargo. Não pode ter a reeleição. Aí a lei vai estabelecer que quando esses cargos ficam vagos, se faz uma nova eleição. A duração do mandato é de 2 anos. Se dentro desses 2 anos o cargo fica vago, porque um deles falece, se aposenta, deixa o cargo, enfim, é feita uma nova eleição, elegendo outro desembargador para substituir aquele e completar o mandato, salvo, exceto, se já estiverem nos últimos 6 meses do término. Porque se falta só 6 meses para terminar, não vai se fazer uma nova eleição para um desembargador ficar poucos meses na função. Então, se já estivermos nos últimos 6 meses desses 2 anos, aí a substituição é feita na ordem. Se é o presidente que deixou o tribunal, o primeiro vice assume no lugar dele. Se é o primeiro vice que deixou, o segundo vice assume no lugar dele. Essa que é a ordem de substituição aqui do presidente. Os vices também podem ser substituídos, os vices ou o corregedor, pelo desembargador mais antigo. Então, se ficar vago nos últimos 6 meses um cargo de vice ou de corregedor, quem substitui ele vai ser o desembargador mais antigo aqui no tribunal. A antiguidade, então, em muitos momentos, ela é um critério aqui importante. A eleição do segundo vice-presidente acontece somente quando da composição total do número de desembargadores. Não entendi, professor, como assim? É que quando eles estabeleceram aqui que existiria um segundo vice-presidente, eles aumentaram a quantidade de desembargadores. Eles disseram, olha, quando o tribunal de fato tiver com 48 desembargadores atuando, aí se elege um segundo vice. Antes disso, não. Esse detalhe não deve aparecer em prova, mas eu acho importante a gente entender, né? Porque muitas vezes a gente está lendo uma lei, a gente vê uma coisa que não entende, e isso nos prejudica, né, a entender o todo. Só por isso, então, essa explicação, mas para fins de prova isso não deve ser perguntado, não faria muito sentido. O artigo 6º estabelece que a substituição de desembargador segue a lei orgânica da magistratura nacional e também, é claro, o regimento interno do TJDFT. Pessoal, muitas coisas que a gente vai ver aqui, o regimento interno explica mais detalhadamente. Por isso que o regimento interno é bem maior do que esta lei, claro, porque o regimento interno vai dentro de cada órgão do TJDFT falar o que faz, como que funciona. E a convocação de juízes é feita dentre juízes de direito do Distrito Federal, também seguindo essa regra. Como assim convocação de juízes? O que é isso, professor? É o seguinte, às vezes um desembargador vai estar licenciado por um tempo curto, pequeno. E aí o que faz? Um juiz é convocado para ficar alguns meses, por exemplo, no tribunal, no lugar do desembargador. Quando o desembargador retorna, o juiz volta para o seu lugar. É uma substituição temporária que chamam juízes para a substituição. E agora o artigo 7º traz uma possível questão de prova também, que é o seguinte, pessoal. Não poderão ter assento na mesma turma ou Câmara do Tribunal de Justiça desembargadores, cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o 3º grau. Até o 3º grau de parentesco. Não pode ter assento na mesma turma ou Câmara. Então, pessoal, para entender isso, eu tenho 2 explicações que eu preciso fazer para vocês. Primeira explicação, como que funcionam os julgamentos no tribunal? Porque quando eu entro com um processo em 1º grau, numa vara judicial perante um juiz singular, a gente usa esse termo singular,
que é meio redundante, né? Se é um é singular, né? Mas um juiz ele julga sozinho. Em primeiro grau, um juiz vai analisar o processo e vai julgar. No segundo grau, o desembargador não vai decidir sozinho como regra. Por quê? Os desembargadores são divididos em turmas ou câmaras. Dentro de cada turma ou de cada câmara do TJDFT, tem alguns desembargadores, mais de um desembargador. E o processo é julgado por este grupo, que pode ser uma turma ou uma câmara. Esse grupo de desembargadores. E aí vai ter um relator. Um dos desembargadores vai fazer um relatório, apresentar para os outros e os demais vão votar. É assim que funcionam os julgamentos nos tribunais. Muito bem, então a gente já sabe que quando um processo chega no TJDFT, um grupo de desembargadores vai analisar. E nesse mesmo grupo, que é a Câmara ou turma, não pode ter mais de um desembargador que tem essa relação de parentesco um com o outro. Então vamos imaginar, e isso acontece bastante nessas carreiras, vamos imaginar, por exemplo, que nós temos 2 desembargadores aqui no TJDFT que são familiares, dentro desse terceiro grau. Eles podem ser desembargadores ao mesmo tempo. Não tem problema que tenham 2 ou mais desembargadores que sejam parentes. Não tem problema. Só que eles não podem atuar na mesma câmara ou turma. Justamente para evitar qualquer prejuízo à imparcialidade que se espera dos julgadores. Então é isso. Por isso, precisei fazer essa primeira explicação de como são os julgamentos aqui no TJDFT. Agora vamos à segunda explicação, porque a banca pode tentar fazer uma pegadinha, tentar testar o conhecimento de vocês. Então eu preciso que vocês entendam o que é o terceiro grau de parentesco. Pessoal, quando a gente tem uma pessoa, essa pessoa em relação aos seus pais, ela vai ter um parentesco de primeiro grau. Em relação aos seus avós, eu vou ter que mudar aqui que ficou apertado. Vamos pegar um espaço maior aqui. Então, o seguinte, em relação, aqui tem então uma pessoa, e essa pessoa em relação ao seu pai e à sua mãe, tem um parentesco de primeiro grau. Cada tracinho que eu colocar aqui é um grau de parentesco. Qual é o meu parentesco com os meus avós? Bom, os meus avós, que podem ser o meu avô e a minha avó, que são pais da minha mãe, eu terei com eles segundo grau de parentesco. Um tracinho, 2 tracinhos, segundo grau. Em relação aos meus tios, um tio meu que seja irmão da minha mãe, para eu chegar até o parentesco com o meu tio, eu passei por 3 traços, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terceiro grau. E se o meu tio tem um filho, que é meu primo, qual é o parentesco que eu tenho com meu primo? 4º grau. 1, 2, 3, 4. Por que eu desenhei isso para vocês? Porque a norma diz o seguinte, a norma diz que são parentes que não podem estar na mesma câmara ou turma, desembargadores até o 3º grau. Então, se a banca contar uma historinha no enunciado e falar que tem um tio e um sobrinho que são desembargadores, e se ela te perguntar, um tio e um sobrinho podem estar na mesma turma, você vai responder que não. Por que não? Porque são parentes em 3º grau. E eu sei que parentes até o 3º grau não podem estar nessa mesma turma. Então,
pai e filho, avô e neto, irmãos, tios e sobrinhos, todos esses são parentes até o terceiro grau. E todos esses não podem estar. Agora, se eu tenho um primo que é desembargador e eu também sou desembargador, o meu primo, ele é meu parente em quarto grau, porque o terceiro grau vai até os tios. Para chegar nos primos é quarto grau. E um primo pode estar na mesma turma ou câmara que outro primo. Então, se a banca trouxer um enunciado que tem 2 primos que são desembargadores e estão na mesma turma, e perguntar se isso tem problema, vocês sabem que não tem. Porque primos estão fora do terceiro grau. Então, sempre que uma norma diz que é proibido que parentes até o terceiro grau façam algo, terceiro grau vocês vão lembrar de tios e sobrinhos. E quarto grau vocês vão lembrar de primos, certo? E aí vocês vão lembrar, até terceiro grau é até tios e sobrinhos. Até tios e sobrinhos, pode. Primo não pode. Então, se vier uma história de primos, aí já é quarto grau. E neste caso, então, a proibição não alcança primos. Não podem estar na mesma turma, então, pais e filhos, avós e netos, irmãos, tios e sobrinhos, todos esses estão alcançados por essa proibição. Primos ou parentes mais distantes podem estar na mesma turma ou câmara, certo? Então é isso que nós temos aqui no artigo 7º. Vamos avançando agora para conhecer um pouco a competência do tribunal. E sobre a competência do tribunal, nós temos aqui que compete ao tribunal processar e julgar originariamente. Pessoal, essa competência originária do tribunal são os processos que iniciam no Tribunal de Justiça. Mas, professor, quando eu entro com um processo, não é um juiz que julga primeiro e depois o tribunal? Em regra, sim. Em regra, quando a gente processa alguém, esse processo começa por um juiz e depois, em grau de recurso, vem para o tribunal. Mas tem alguns casos que a Constituição estabelece o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. E a lei vai dizer que, em alguns casos, quem tem a competência para julgar, de início, originariamente, é o tribunal. Então, aqui, pessoal, essa primeira lista de competências do tribunal, do item 1, que fala processar e julgar originariamente, está dizendo quais são os processos que começam aqui no tribunal. Já começam aqui, não começam perante um juiz. São eles, primeiro, crimes comuns e de responsabilidade dos governadores dos territórios, do vice-governador do Distrito Federal e secretários dos governos do Distrito Federal e territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Pessoal, sentiram falta de alguém aqui? Perceberam que tem alguém que não está aqui? Quem é que não está aqui? O governador do Distrito Federal. Olha aqui, ó. Governador dos territórios, o vice-governador do Distrito Federal, secretários de governo do Distrito Federal e territórios, exceto quando for competência da Justiça Eleitoral. E aí vocês estão se perguntando, por que o governador do Distrito Federal não está aqui, pessoal? Porque a Constituição Federal diz que o governador dos estados e do Distrito Federal é julgado perante o STJ. Então, se na hora da prova a banca misturar com esses aqui o governador do Distrito Federal, está errado. Porque o governador do Distrito Federal não é julgado aqui no Tribunal de Justiça do DF. Ele vai ser julgado no STJ nesses casos. Bom, quem mais, pessoal? Em crimes comuns, deputados distritais, e nesses e nos crimes de responsabilidade, juízes de direito do Distrito Federal e territórios, juízes substitutos também, exceto quando for competência da Justiça Eleitoral. Então, um juiz de direito
não vai ser julgado por um colega. O processo contra um juiz também começa no tribunal. Então, esses são as autoridades aí que têm esse privilégio. Agora, nós temos aqui mandado de segurança. Mandado de segurança, que é quando uma autoridade pratica um abuso, eu posso ingressar com um mandato de segurança para assegurar um direito líquido e certo, ou habeas data para assegurar um direito à informação, quando alguma das autoridades aqui listadas comete esse ato. Quem são as autoridades, então, contra as quais o mandado de segurança e habeas data começam já no tribunal? Quando é um ato, um abuso cometido pelo presidente do tribunal, por qualquer órgão ou membro do tribunal, que são os desembargadores do tribunal, pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal, que é o chefe do Ministério Público aqui do Distrito Federal, juízes do Distrito Federal e territórios, governador do Distrito Federal, olha aqui, se o governador do Distrito Federal cometeu um crime comum ou de responsabilidade, ele é julgado lá, crime comum do governador é julgado lá no STJ, para crime comum, o que a gente viu antes. Aqui é outra coisa. Aqui é quando o governador do Distrito Federal viola, por um abuso, um direito líquido e certo de alguém. Então, o mandado de segurança contra ato do governador do DF, eu vou ingressar aqui no TJDFT. É competência originária do TJDFT. Percebam que o governador não estava na parte dos crimes e está aqui nessa parte. Isso pode ser uma pegadinha da banca. Não esqueçam. Então, mandado de segurança ou habeas data contra ato do governador do Distrito Federal, eu vou poder ingressar aqui. Também do governador dos territórios, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e qualquer dos seus membros, procurador-geral do Distrito Federal e secretários de governo do Distrito Federal e territórios. Contra todos esses, então, a gente tem essa competência. Também tem habeas corpus, né? O habeas corpus é aquele outro remédio constitucional que é utilizado quando é violado, né, justamente a liberdade, né, o direito de ir e vir, um constrangimento. Quando uma dessas autoridades que a gente viu, exceto o governador, o habeas corpus vai ser competência aqui do TJDFT. Vejam que o governador, habeas corpus contra ato do governador, não é aqui, né? Não é aqui, quando for o governador no caso de habeas corpus. É do governador quando for habeas data e mandado de segurança. Também mandados de junção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade do Distrito Federal. Pessoal, o que é o mandado de injunção? É quando a falta de uma norma está violando a Constituição. Porque eu tenho um direito que eu não posso exercer porque uma norma constitucional que deveria ter sido regulamentada não foi. E quando quem tem que regulamentar, quem tem que fazer essa norma é uma autoridade do Distrito Federal, nesses casos, eu vou ingressar com mandado de junção aqui perante o TJDFT. Também o TJDFT vai analisar conflitos de competência entre órgãos do próprio tribunal. Quando órgãos estão discutindo quem tem a competência para julgar o processo, quem vai decidir esse conflito é justamente o TJDFT. Ações rescisórias e revisões criminais dos seus julgados. A ação rescisória e a revisão criminal é quando já teve um julgamento concluído e se quer rediscutir ele por algum motivo. Nesse caso, quanto aos seus próprios julgados, o TJDFT vai julgar essas ações revisórias e revisões criminais. Também ele julga pedidos de uniformização de jurisprudência. O que é essa uniformização de jurisprudência? Quando diferentes órgãos do tribunal decidem de forma contrária um do outro, para uniformizar, pode ter um incidente de uniformização. E aí o tribunal se reúne e decide qual é o caminho correto. Porque é muito comum existir essa divergência, órgãos judiciários pensarem diferentes. E aí, para uniformizar um entendimento, para ser seguido dali para frente, o tribunal discute a matéria e decide qual será o caminho indicado. Embargos infringentes contra os seus próprios julgados, assim como embargos declaratórios dos seus acórdãos,
reclamações formuladas pelo Ministério Público no prazo de 5 dias contra ato ou omissão de juiz que não caiba recurso ou que, portanto, em erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Representações por indignidade para o oficialato da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Pessoal, os oficiais da PM aqui do DF e do Corpo de Bombeiros, para que eles sofram a perda da função, eles são julgados aqui perante o tribunal nessa representação por indignidade para o oficialato. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face da sua lei orgânica. Aqui dá uma confusão na cabeça do estudante. Pessoal, quando algo contraria a Constituição Federal, a gente tem uma inconstitucionalidade, certo? Os estados também possuem a sua Constituição estadual. E um ato que contraria uma Constituição estadual também será inconstitucional naquele estado. Perfeito. O Distrito Federal não tem Constituição. O Distrito Federal tem uma lei orgânica. Porque o Distrito Federal é interessante, né? Porque ele é uma mistura, né? Ele junta as atribuições de municípios e estados. Os municípios possuem lei orgânica e os estados Constituição. O DF não tem Constituição, ele tem só a lei orgânica. Mas, se algum ato contraria a lei orgânica do Distrito Federal, sabe como é que eu vou discutir isso perante o TJDFT? Com uma ação de inconstitucionalidade. Então, há um entendimento que o que contrariar a lei orgânica do Distrito Federal será inconstitucional. E se ingressa com essa ação, que a gente vai ver hoje como que funciona essa ação de inconstitucionalidade ou a de constitucionalidade. Eu vou explicar para vocês mais adiante como que funciona isso certinho. Muito bem, pessoal, sei que está divertido, mas está na hora do nosso primeiro intervalo e no próximo bloco eu volto para a gente continuar analisando as competências aqui originárias do TJDFT e avançarmos também, claro, na continuação do estudo dessa lei. Dá um clique que eu já volto. Até logo.